O Evangelho no Lar, trabalho de apresentação diária às 20 horas, a cargo da Casa Espírita Eulália Nogueira. Uma boa noite a todos, é o que nós desejamos. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso irmão e mestre, pela oportunidade de mais uma vez, com amor e humildade, podermos participar deste Evangelho de luz e caridade. Pedimos aos Espíritos superiores que nos assistam e permaneçam conosco do princípio ao final deste trabalho. Pedimos que já estejamos sendo preparados e que possamos formar, através dos nossos pensamentos, uma corrente de caridade na qual seremos todos beneficiados pelo Evangelho, através de tantos ensinamentos nele encontrados, que nos fazem crescer na nossa trajetória evolutiva. É em nome de Deus e de Jesus que damos por aberto este trabalho de Evangelho. Que assim seja. O Evangelho de hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. São itens 1 e 2, e logo mais o item 3, que é Justiça das Aflições. Vamos à leitura. Item 1, então. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós que sofreis, pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições, item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Bem, nós sabemos, meus irmãos, devido às leituras que se faz, que no Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, nos mostra com clareza que precisamos ser pacientes, termos muita fé, sem nos revoltarmos com nada, que tudo passará, tudo é passageiro. Jesus nos disse: felizes os que se quitam, seremos consolados, seremos saciados, nosso será o reino dos céus, vós que chorais um dia rireis. Mas os que têm no mundo a consolação, terão que se quitar, se não agora, numa próxima vida. Deus, o nosso Pai, é tão bom que se sairmos daqui com algum débito, Ele nos dará tantas oportunidades quantas forem necessárias para acertarmos os nossos enganos. Nós somos os artífices do nosso futuro. Derivam das nossas próprias obras, do nosso pensamento, das nossas palavras, como das nossas ações, tanto no bem como no mal. Objetivemos então a nossa reforma íntima, o acertar mais e o errar menos. Quer dizer, polirmos as nossas arestas. Tenhamos fé, meus irmãos, e esperança. Um dia seremos anjos. Vamos então ao encerramento do trabalho. A nossa interpretação não foi muito longa, visto que até não é necessário que nos alonguemos tanto. Essa lição é uma lição muito clara, mas uma lição muito importante para o nosso conhecimento. Vamos agora, meus irmãos, elevar novamente os nossos pensamentos, sempre nos ligando a Deus, o nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que nos assistem. Vamos agradecer por tudo que recebemos, pela luz, pela paz que nos envolve. Pedimos por todos os que estão sofrendo dores físicas ou dores morais, pelos irmãos perdidos nos vícios do fumo, do álcool ou das drogas, pelos irmãos que estão contrariando as leis civis e também por aqueles que estão contrariando as leis divinas, principalmente. Pedimos por nossos familiares e amigos que já partiram, que estejam todos crescendo na direção de Deus e de Jesus. Que os nossos familiares encarnados, aonde estiverem, sejam envolvidos por muita luz. Pedimos por todos nós que estamos ligados através desta prece, possamos ser atendidos, tratados nas nossas necessidades mais prementes. Pedimos com fé pela magnetização das nossas águas, águas que temos em nossos lares, que em nome de Deus e de Jesus sejam magnetizadas, energizadas e se tornem medicamentos para nossos tratamentos e até as nossas curas de todos os males, tanto físicos como espirituais. Pedimos, em final deste processo de Evangelho, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. E pedimos pela nossa casa espírita
que ela continue sendo um foco de luz, onde tantos irmãos encarnados e espíritos desencarnados ali vão se abrigar, receber o conforto espiritual e até o conforto, o tratamento físico para as nossas imperfeições. Tenhamos todos, então, uma boa noite e que assim seja. Pedimos em tempo que a paz de Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Que assim seja. E está encerrado o nosso trabalho.